Olá, seja muito bem-vindo ao programa FanPet, o programa dos fãs pet e da família Multiespécie. Hoje nós vamos continuar falando sobre os animais e a Copa do Mundo, parte 2. Fica com a gente, coloca seu like, coloca seu comentário, porque nós já vamos começar. Vamos lá! Olá, sejam muito bem-vindos ao programa FanPet 43. Eu sou a doutora Camila Marques e Marcos! E estamos aqui muito felizes, programa 43. 43 programas, Paulo. O que você deixa para o pessoal que está assistindo o nosso programa? Sejam bem-vindos aí ao novo programa, né, que vai continuar o tema da semana passada. Esse mês todo é um mês especial, esse final de novembro, dezembro, vai ter a Copa do Mundo aí de futebol do Catar, né, 2022. E na semana passada já apresentamos alguns animais que são símbolos dos países da Copa. E hoje também a parte 2 desses animais da Copa. É isso. Então, nós vamos começar trazendo esses animais para a gente até conhecer quais são os símbolos. E nos próximos programas, vamos trazer algumas particularidades de cada animal. E tem animais muito curiosos na Copa, né, Pá? É verdade, tem alguns animais que a gente praticamente já conhece, assim, de nome, aquela coisa toda, alguns animais exóticos, né? Mas a maioria, alguns animais curiosos de você, pelo menos, saber um pouquinho deles, o nome deles, algumas características, coisa simples, né? Só para você sentir como cada país pensa, vamos dizer, qual o representante de cada país, qual o animal que às vezes o próprio governo instituiu como símbolo do país, uma coisa bacana, interessante. Uma boa ideia, realmente, que a gente viabilizou aí para vocês aí do programa. Sim, então bem-vindos, bem-vindas, e nós vamos para as notícias pet. Pronto, Pá? Prontíssimo. Pronto? Bora Pronto. lá! Notícias pet com Marcos Marques. Vamos lá! Bom, as notícias de hoje, né? As notícias FanPet de hoje, a gente selecionou 5 notícias. Que a gente achou notícias curiosas, notícias interessantes, pitorescas algumas, né? Mas que vale a pena divulgar. A primeira notícia de hoje, a notícia FanPet, vem da Inglaterra, de uma cidadezinha chamada Leicestershire, é o nome da cidade. Uma cadelinha, olha a foto aí,
Boulder, né, Boulder Collie, ela acabou pedindo ajuda em uma delegacia. Olha que curiosidade, né? Ela estava passeando com o dono, acabou se perdendo do dono, o dono ficou desesperado, procurou por todo o bairro, aquela coisa toda, e depois de momentos assim de angústia, aquela coisa toda, a polícia acabou ligando para o dono, né, da cachorrinha. A cachorrinha chama Rosier, e dizendo que a cachorrinha tinha entrado na delegacia, tipo, se apresentado e pedindo, vamos dizer, uma espécie de socorro aos policiais para que encontrasse o dono. Isso graças a uma correntinha que ela tinha no pescoço, uma coisa bacana de você ter, até nos dias de hoje, aqui no Brasil mesmo, né? Que tinha, vamos dizer, a identificação do dono, né, dela, e um contato, né? Então aí o policial acabou entrando em contato com o dono da cadelinha, e aí foi um reencontro bacana, quer dizer, tanto polícia, a própria cadelinha ficou feliz, o dono, que já estava meio desesperado, e isso acontece em todas as cidades do mundo, né? A segunda notícia vem da Turquia. Olha que coisa curiosa, nasceu um gatinho com 4 orelhinhas, dá para ver a foto aí? E o que acontece? Ele ficou muito tempo num tipo de um orfanato, vamos dizer, de filhotes, né? De felinos, aquela coisa toda, e com 4 meses de idade, essa foto já é quando ele está com 4 meses, ele acabou sendo adotado por uma família. Então, hoje ele está na casa de pessoas que tratam com muito carinho, mas a curiosidade é vamos dizer, esse problema vamos dizer, do corpo mesmo, né? Que ele nasceu com essas pequenas 2 orelhinhas a mais, tá legal? A terceira notícia, uma notícia aqui do Brasil, da floresta amazônica, em que um estudo feito por pesquisadores, né, e identificou que a emissão de sons para comunicação, principalmente, né, em espécies que anteriormente eram consideradas mudas, acaba sendo uma realidade nos dias de hoje. O que acontece? O estudo foi feito com 50 tartarugas, espécies, né, de tartarugas, principalmente da região amazônica. E a comunicação vocal, né, que incluía, inclusive, vamos dizer, se comunicar com outras tartarugas, machos com fêmeas, mães com filhotes recém-nascidos. Então, o que acontece? O estudo ele foi publicado no periódico Nature, né, Communication, né? E o que acontece? A pesquisa indicou que os estudiosos começaram a perceber, através de gravações, em que existe comunicação entre os animais através dos sons, animais que antes emitiam poucos ruídos, mas que agora esses ruídos estão começando a serem codificados, né? Então, o ser humano está tentando entender como que os animais se comunicam. Olha que legal. A quarta notícia vem do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em que um estudo interessante foi feito, né? Você sabe que os plásticos sempre proporcionam um impacto ambiental para a natureza, né? Então, o que acontece? Eu marquei aqui, ó, desde os anos 70, a quantidade de plásticos que ficam no mar acaba sendo, vamos dizer, foco de estudos. E, recentemente, um grupo de pesquisadores lá da Universidade Federal começou a perceber o quê? Todo ambiente que tem plástico acaba afugentando ou vamos dizer, inibindo que os animais, que os peixes acabam, vamos dizer, diminuindo, vamos dizer, o ritmo de alimentação deles nessas regiões. Mesmo, às vezes, os plásticos, ou os pequenos plásticos, os microplásticos, que começam a ter aquela espécie de algas sobre eles, ou aquele biofilme, né, sobre os plásticos, eles acabam tendo uma certa rejeição dos peixes em se alimentar nessas regiões. Então, o plástico em si, na natureza, tem afugentado os peixes na sua alimentação normal no mar. Então, esse trabalho é um trabalho interessante, estamos ainda acompanhando os resultados parciais, os resultados finais que possa vir, mas os peixes, eles evitam os recifes onde há maior concentração de plásticos. Então, vamos dizer, história de preferência alimentar dos peixes está sendo em regiões, né, que não tem tanta incidência de plásticos soltos pelo mar. Olha que bacana, né? E a última notícia vem da onde? Vem da Austrália. O que acontece? Na Austrália, está tendo um dilema lá atualmente. Olha a foto de um cachorrão aí. Que famílias de baixa renda, principalmente, né,
ou de média renda mesmo, né? Porque a vida hoje está difícil para todo mundo, aquela coisa toda. Então está tendo uma discussão, às vezes tem famílias que está tendo que escolher entre alimentar os filhos e alimentar os pets, os animais de estimação. Então, o que acontece? Os preços dos alimentos para animais às vezes crescem um pouco, o custo de vida da cidade às vezes está muito alto, o abandono com isso cresce, né? Porque as pessoas às vezes acabam abandonando os animais porque não tem como cuidar deles ou alimentar eles direito, né? Os cães maiores são os que, claro, que os mais sofrem, né? Porque comem mais. Então, a sugestão que a gente dá como programa de fã de pet, aquela coisa toda, é que você procure estudar uma forma conveniente para você, em que você possa escolher uma ração básica, relativamente com um preço mais acessível, e consiga mesclar com alimentos naturais do seu dia a dia, de casa mesmo, alimentos caseiros, aquela coisa toda, você consegue fazer um bem bolado, com isso você consegue alimentar seus filhos normalmente, e consegue até, uma de sobra, né, alimentar também os animais, entendeu? Então, sem prejudicar nem os filhos, a alimentação normal dos filhos, porque tudo que acaba sobrando, ou vamos dizer, toda a sobra realmente de alimentação que você acabou não consumindo do dia, você pode preservar elas, guardar na geladeira, aquela coisa toda, e no dia seguinte você pode fazer um bem bolado, mesclando um pouco com a ração de cães, né, ou de gatos, né, e fazendo um bem bolado aí e tentando alimentar os animais de estimação da melhor maneira possível. Mas essa constatação foi observada na Austrália, em Melbourne, que os pesquisadores começaram a perceber essa dificuldade das pessoas que têm animais de cuidar dos animais assim adequadamente, ou vamos dizer, principalmente nessa parte de alimentação, tá legal? As notícias de hoje eram essas, até a semana que vem, é com você, Camila. Bom, vamos voltando aqui. Opa, antes da gente ir para o nosso bloco de intervalo, eu vou pedir para você contar e falar um pouquinho para as pessoas sobre esse tema da Copa do Mundo. O que que é a Copa? Quando começa? Quantos países? Então, conta para nós aqui. Então, a Copa do Mundo está aí, né? Vai ser no Catar, né? Agora em novembro, uma parte em novembro, uma parte em dezembro, vai até lá pelo dia, eu não lembro qual que é o dia final da Copa, né? Mas um pouquinho antes do Natal, né? Então, o que acontece? É a Copa do Mundo de futebol, né? Que apresenta como de 4 em 4 anos, 32 países, né? Divididos em grupos, aquela coisa toda. E nós tivemos a ideia, a feliz ideia, a grata ideia de observar, né? Que os países da Copa, muitos deles têm animais como símbolos dos países. Alguns não têm, né? Oficialmente como símbolo. Então a gente procurou escolher alguns animais que são nativos no país. Mas a grande maioria dos países, eles têm vamos dizer, tem os animais símbolos do país, né? Então a gente fez uma apresentação de alguns países na semana passada, e agora nessa semana vamos apresentar mais alguns também para complementar essa coisa de apresentar os animais da Copa, os animais dos países da Copa. Então são 32 países que vão participar da Copa, então a gente escolheu e, vamos dizer, os símbolos desses países como animais da Copa. E no bloco do Aquarismo em Foco, aí vem a apresentação dos peixes da Copa, entendeu? Mas depois eu falo melhor quando a gente tiver no bloco do Aquarismo em Foco, tá legal? Então é com você, Camila, a Copa do Mundo é isso. Começa agora, domingo agora já começa, né? E vai se estender até quase o finzinho aí de dezembro, até um pouco antes do Natal, tá legal? Então é isso, Copa do Mundo 2022, torça pelo Brasil, entendeu? Torça pelo futebol, entendeu? E é isso, Camila. Ele tá todo animadinho com esse tema. Então vamos seguir. Então agora a gente vai apresentar o nosso vídeo institucional do programa FanPet e já voltamos com o meu primeiro bloco para a gente conhecer quem são esses animais. Bora lá!
Vamos lá, primeiro bloco do programa FanPet, e é um tema muito, muito interessante. Ressaltamos a vocês que hoje vocês vão conhecer superficialmente todos os animais, então nós terminamos os animais hoje, todos eles da Copa, vocês vão uma votação no nosso grupo do WhatsApp para escolher em programa poder trazer particularidades de 5 animais escolhidos. Então, no programa 44, 5, e assim por diante, mais 5, e mais 5, e mais 5. Então, você vai ser o nosso convidado a escolher. Uma das coisas interessantes que nós precisamos falar é que muitas vezes o animal ele é escolhido ou por ele ter maior frequência, maior visibilidade, ou ser o símbolo daquele país, ou por alguma característica dele, não só o futebol, mas o povo daquela região. E é isso que nós vamos comentar aqui nessas fotos. Então, vamos conhecer os animais da Copa, os outros, lembrando do que meu pai falou, no programa 42, você vai encontrar os outros animais, os primeiros 10 que nós falamos, e hoje nós terminamos aqui esse ciclo. Bora lá! Animais da Copa. Primeiro, nós vamos conhecer o do Catar, que é a localização, onde vai haver a Copa. Então, o nome desse animal é Oryx, ele é da família dos veados, dos cervídeos, e ele vai ter como característica principal esses chifres, que vão ser bem pontudos e muito utilizados, tanto os machos na hora da procriação e da disputa da fêmea, quanto no questão de tratar, cuidar e buscar o seu território. Então, é um dos grandes símbolos, se vocês observarem, um animal forte, ouvidos bem abertos e um animal que sabe se proteger por ser tão robusto e por ser aquele que se adapta numa região tão quente que é o Catar. Depois do Oryx, nós temos na Costa Rica um outro cervídeo, cariacu. E olha que interessante, é bem parecido com aqueles cervos do Papai Noel, que a gente vê bastante nos filmes. Também vai ter uma característica interessante, mas ele não vai lutar pela força, pelos músculos. Ele vai ser um grande animal super, super, super observador. Então, é isso que o cariacu tem, a observação, a atenção, e se ele precisa lutar, ele usa seus chifres sem medo. Então, esse é o cariacu, o símbolo da Costa Rica, lembrando do que meu pai falou, ele pegou alguns que já são símbolos e outros que ele foi trazendo na pesquisa. Terceiro, temos na Croácia a Marta. E olha que interessante, a Marta, ela é bem parecida com o furão, mas é um mamífero que vai viver escondidinho e que vai ter uma característica peculiar, com a presença de pelos, com aspecto fofinho, mas com a capacidade de se esconder e com a velocidade de correr e de poder ser um animal bem precavido. Então, não dando bola e não ficando à espreita, porque pode ser um animal considerado presa por outros animais maiores. Então, essa é a Marta, símbolo da Croácia. Depois, nós temos quem? No Equador, o pinguim de Galápagos. Então, uma grande ave aquática que é caracterizada por ter um parceiro único, por ser aquela que nada com grandes profundidades e por ser um animal que vai parear com um único companheiro ou companheira e que vai ter um grande potencial migrador e cuidar bastante dos filhotes, dos ovos e da continuidade. Depois do pinguim de Galápagos, nós temos aqui na Espanha o touro. E o touro já vem com um símbolo de beleza, de fortaleza, com seus chifres. É muito comum, infelizmente, lá as touradas. Então, o touro vem como uma representação de virilidade e de força, como símbolo da Espanha. Depois do touro, nós temos nos Estados Unidos a águia de cabeça branca, e essa águia ela vem mostrar o potencial de observação que os Estados Unidos têm, de presa, na hora que vai pegar e vai fazer qualquer coisa, planejada, observada. Então, é um símbolo que traz observação e o planejar antes de agir. Depois dos Estados Unidos, nós temos aqui na França o nosso querido galo, e é muito comum nós trazermos o galo conectado com a França. Então, os franceses do galo,
E o galo, ele vem como aquele que anuncia, aquele forte, aquele que compete, aquele que não passa em branco na hora que ele vem trazer a sua própria opinião. Então, esse é o galo. Depois do galo, nós temos o quê? Na Gana, o papagaio cinzento, aquele que fala, aquele que observa, aquele que se relaciona. E o papagaio cinzento é muito interessante porque ele tem o potencial de se camuflar também. Então, a Gana pode ser um dos países que vai, de alguma forma, se esconder na espreita, mas que vai ter um grande potencial. Então, na Gana, papagaio cinzento. Depois nós temos quem? Na Holanda, ganso de faces negras, aquele que é briguento, aquele que é observador, aquele que sabe o que ele quer. Então, temos aí o ganso de faces negras. Depois nós temos aí na Inglaterra o símbolo do leão, e o leão com a sua força, com a sua beleza, com a sua luta, o grande rei da floresta. Então, como nós temos os reinados na Inglaterra, então o leão como símbolo da Inglaterra. Depois do leão, nós temos no Irã o crocodilo persa, então a força de um réptil que vai ter até um grande grau de sabedoria e que vai ser aquele que fica na espreita, mas na hora que ele vai para cima, ele vai. Então, um grande guerreiro, o Irã, com o crocodilo. Depois, nós temos quem? Nós temos no Japão o fazão. O fazão com toda a sua beleza vindo, observando. O fazão é um exímio caçador de insetos e é muito, muito, muito atento. Então, ele vai buscar, ele vai saber o que ele quer, ele vai atrás e ele vai conseguir. Esse é o fazão, símbolo do Japão. Depois do fazão, nós temos o Marrocos, leão do Atlas. Então, vocês viram que na Inglaterra temos leão, aqui no Marrocos também temos o leão, mas nesse caso do leão de Marrocos, é o leão que tem uma capacidade de se adaptar, de mudar e de fato, conseguir conquistar o que realmente ele quer. Também aqui temos um símbolo de rei, de força. Depois do leão do Atlas, nós temos no México a águia real. E essa águia real, ela é bem observadora, mas ela não é tão planejadora como nós vimos nos Estados Unidos, a águia branca. A águia real, ela vai sim ser boa caçadora, vai sim estar no topo, sempre, sempre observando, mas vai ser aquela que tem um direcionamento mais reto. A águia branca, ela tem uma dúvida, ela prefere planejar. Aqui a águia real é mais impulsiva e vai que vai. Depois nós temos o país de Galos, o cervo ovas, então também é um cervídeo que vai estar lá, bem característico. A pelagem ela é mais escura, é um animal um pouco mais rápido e medroso, não é tão daqueles que se mostra como os outros cervídeos que eu passei aqui. Então, em País de Gales temos o cervo ovas, temos aqui também na Polônia a águia rabalva. Confesso para vocês que eu achei aqui mais a bandeira para trazer para vocês, mas é uma águia também, então observação, voo, caça, que é a Polônia. Em Portugal, dragão serve, então o símbolo do dragão, o potencial de transformar, de ir para frente, de ser um pouco diferente, jogo de cintura de Portugal como símbolo. Depois nós temos o Senegal, em Senegal, macaco prata, então o macaco da diversão, o macaco da observação, o macaco do valor da família. Então, Senegal, macaco prata. Macaco pata. Depois, na Sérvia, temos o lobo grande, trabalhando em matilha, observação, um exímio caçador, extremamente noturno. Então, a Sérvia vai analisar tudo antes de agir. Depois, nós temos na Suíça, camurça, também um outro cervídeo, com chifres para se defender, um corpo mais robusto, um corpo mais musculoso também, e que vai ter uma característica mais sociável do que os outros cervídeos que eu trouxe aqui antes. Depois da Suíça, temos na Tunísia, mussaranho elefante. Eu não consegui classificar muito bem se é uma espécie que vai ter mais contato com o furão
ou mais contato com os roedores de forma geral, mas é um mamífero caracterizado por esse grande nariz. Então, esse mamífero ele vai trazer a capacidade de analisar que a Tunísia tem, observar, perceber antes de agir. Então, o nariz você vai precisar observar o quanto o cheiro das coisas, além do cheiro físico, mas quando as coisas não estão indo bem, quando está acontecendo alguma coisa, nós vamos ter uma característica de um povo mais precavido, de autopreservação. Então, depois no Uruguai temos o quero-quero, e o quero-quero é muito, muito característico nos campos de futebol, aquele que é territorialista, que vai cuidar dos filhotes e que não vai abandonar até o final. Então, esses são os animais da Copa que nós vimos. Então, os 30 países nós separamos, e fiquem atentos que nosso grupo do WhatsApp nós vamos abrir uma votação a partir de segunda-feira para vocês trazerem qual animal você quer ver aqui no programa FanPet com maiores características. Então, participa da votação, seguimos juntos e agora vou passar o comercial, ajude a ajudar e adote se você sentir no seu coração, e voltamos no próximo bloco com o papai trazendo os peixes da Copa. Bora lá, vamos lá. Bom, pessoal, seja muito bem-vindo no dia de hoje, né? O que acontece? O bloco aí Aquarismo em Foco é especial hoje, né? Hoje, aquele programa especial Copa do Mundo, animais da Copa do Mundo, e na parte de aquarismo, o que acontece? Sempre antes da Copa, um pouquinho antes das Copas anteriores, sempre eu procurei colocar nas revistas Aquarista Júnior uma espécie de uma seleção brasileira dos peixes ornamentais, seleção brasileira, né, dos peixes ornamentais. O Brasil é um país muito rico, né, em espécies, em variedades de peixes ornamentais, né, e é todo, vamos dizer, cada 4 anos, ou cada 2, 3 Copas, sempre que antecede, vamos dizer, os meses da Copa, eu procuro escolher os 11 titulares que seria uma espécie de seleção brasileira dos peixes ornamentais. E para esse ano de 2022, eu relacionei a turma toda. Tá vendo aqui, ó? Seleção Brasileira 2022, em que o time tá escalado, ó, desde o goleiro, tá vendo aqui, ó?
Olha que bacana para quem é aquarista. Entendeu? O time tá escalado com Cascudo no gol, lateral direita, Olho de Fogo, dupla de zaga, Oscar e o Acaradisco, e na lateral esquerda nós temos o Cruzeiro do Sul. No meio de campo, o meio de campo mais técnico, a Pistograma, cabeça de área, o Bandeira, um segundo volante com mais habilidade, e um pouco avançado também no meio de campo, o Mato Grosso, que é mais espertinho, vai para a direita, vai um pouco para a esquerda. E na linha de frente, um trio bastante ofensivo, o Neon Cardinal, mais deslocado para a direita, Rodóstomo, mais um atacante mais deslocado para a esquerda, e um centroavante mais fixo, que é o Neon Negro. Então você vê 3 peixes na frente, rapidinhos, pequeninos, ágeis e que podem incomodar a defesa dos times adversários. É um exercício de imaginação, aquela coisa de pensar quais peixes ornamentais caberiam melhor numa possível, né, numa, eu vou dizer, ilusória seleção brasileira. Cruzeiro do Sul na lateral esquerda, como é um peixe muito rapidinho, adora nadar pela superfície do aquário, vamos dizer, adora vamos dizer, nadar com velocidade, então ele se encaixa bem numa lateral esquerda, onde a gente precisa de um peixe, vamos dizer, de um esportista que tenha boa velocidade de arranque. Cruzeiro do Sul. Na linha da zaga, Oscar nem precisa falar, né? Um peixe grande, um peixe forte, um peixe xerifão, um peixe, vamos dizer, dominador, com característica de liderança, de inteligência, então vai compor a parte direita da zaga. E na parte mais esquerda, como quarto zagueiro, a Acaradisco, também com, vamos dizer, um peixe bastante inteligente, bastante, vamos dizer, um tamanho grande, um peixe que possa ter uma personalidade forte e um peixe que possa realmente, com a inteligência dele, com a categoria dele, realmente até orientar, vamos dizer, os outros peixes do time, como se fosse um time de futebol, tá legal? Lateral direito, Olho de Fogo. Olho de Fogo também é um tetra parente do neon, do rodóstomo, do próprio Mato Grosso. E qual que é a característica dele como peixe? Gosta de viver em cardume, gosta realmente tem uma velocidade no aquário, vamos dizer, é um peixe que se movimenta por todas as áreas do aquário, merece estar, quando está no aquário, vamos dizer, num ambiente com bastante planta, ele adora esse ambiente. Então, o que acontece? A gente procurou escolher 11 peixinhos, a seleção brasileira, peixes brasileiros, nativos no Brasil, e que representam realmente 11 importantes peixes que todo aquarista gosta de ter. Nessa seleção, você vê que eu coloquei junto Neon Negro, Neon Cardinal, o próprio rodóstomo, o Mato Grosso e o Olho de Fogo, que são todos peixes, vamos dizer, caracídeos, né? Vamos dizer, tetras, né? E o que acontece? Juntos, mesmo que você tenha, se você tiver um aquário grande, aquela coisa toda, você pode, puxa, posso pensar num grupo de cada um deles no aquário? Pode. Então você vai ter um fundo, vamos dizer, um solo com uma areia, por exemplo, ou cascalho de pedra rolada pequenininha, aquela coisa toda, numa coloração mais escura, um aquário repleto de plantas, principalmente na região do fundo, assim, do aquário, na região do posterior, né? E deixa uma área livre no meio do aquário para os peixes nadarem bem, algumas pedras, rochas e troncos decoram o aquário. Então, às vezes, um grupo misto, vamos dizer, vários grupos, por exemplo, um grupinho de Olho de Fogo, um grupinho de Neon Cardinal, um grupinho de Neon Negro, um grupinho de Neon, um grupinho de Mato Grosso, todos eles vão formar um grande grupinho que no aquário acaba ficando legal. Se você tem outros peixes que a gente tem também aqui, ó, o cascudo goleiro, ele se adequa principalmente em todos os aquários ornamentais, ele acaba sendo importante como, vamos dizer, uma espécie de ele ajuda na manutenção do aquário, ele ajuda o aquarista vamos dizer, no saneamento básico do aquário. Então, ele raspa as algas, ele, por exemplo, às vezes consome os alimentos não consumidos pelos peixes, aquela coisa toda. Então, ele ajuda na higienização maior do aquário. Então, o cascudo acaba sendo importante, tá legal? É claro que tem cascudos grandes, cascudos médios, cascudos pequenos. Se você tiver que escolher, sempre procure escolher os menorzinhos, né? Que aí eles vão se adequar bem ao aquário, vão crescer convenientemente bem e vão se adaptar legal ao habitat que você montou para eles. Você vê que tem alguns peixes na seleção que são ciclídeos, né?
3 deles dá para colocar num aquário mais ou menos junto, né? O acaradisco, o acarabandeira e o apistograma. A apistograma gosta de viver mais na região do solo do aquário, então um aquário repleto vamos dizer, de alguns troncos ou mesmo algumas rochas que formem algumas tocas, aquela coisa toda, vai ser o habitat legal para o apistograma. O disco e o bandeira gosta mais de se movimentar para o aquário, o disco é um peixe mais parado, né? Então, às vezes, uma galhada que você coloca num dos cantos do aquário acaba sendo uma morada de alguns discos, que acabam ficando lá a maior parte do tempo. O ambiente, tanto para os tetras aí que eu falei, como para os ciclídeos, o ambiente com uma iluminação não muito forte, é conveniente para eles, que destoa, por exemplo, em termos de compatibilidade, o Cruzeiro do Sul é meio cutucador às vezes, então, se você pensar no aquário de Cruzeiro do Sul, pense, vamos dizer, só com cruzeiros, pode ser até um grupo deles, com bastante espaço para eles nadarem legal, as plantas não deixem que suba muito até a flor da água, porque eles gostam de nadar bastante também pela superfície da água, mas eles, em geral, assim, são um pouco cutucador, então eles podem cutucar as nadadeiras de outros peixes, aquela coisa toda, então é um peixinho para você tomar um pouco mais de cuidado. E o Oscar, nessa seleção também, é um peixe que ele, vamos dizer, ele pode cutucar, atacar e até comer peixes pequenos, aquela coisa toda. Então, o Oscar também é uma espécie em que no aquário é bacana que você possa ter só ele no aquário, só um grupo de Oscars, aquário espaçoso, aquela coisa toda, para que ele possa se sentir legal. Deu para entender? Então, a gente fez um exercício de imaginação, procurou pegar entre os peixes brasileiros 11 peixes que formassem aí uma seleção brasileira 2022 e que vale a pena todo aquarista em alguma época da prática aquarística, pensar na ideia de ter esses peixes, aprender com eles, vamos dizer, tentar entender qual que é o comportamento de vida deles no aquário, tá legal? Até a semana que vem, então a seleção vai de Cascudo no gol, Olho de Fogo, Oscar, Disco e Cruzeiro do Sul, meio de campo com Apistograma, Bandeira e Mato Grosso, e na frente com Cardinal, Rodóstomos e o Neon Negro. Tá legal? Então, até a semana que vem, é com você, Camila. Qualquer necessidade de informação, de dicas, o programa FAMPET está à sua disposição, realmente, para esclarecimento de dúvidas. Entre em contato, tem os contatos aí que sempre fica passando aí no rodapé aí de quando eu estou falando, né? Pode mandar realmente seu contato, que a gente vai ter o maior prazer de você, vamos dizer, sugerir algumas dicas, né? Para você sempre praticar um aquarismo aí de sucesso na sua casa, tá legal? Até a semana que vem, bye bye. É com você, Camila.
Vamos lá. Bloco 3, doutora responde. Bom, eu confesso para vocês que eu fiquei pensando sobre o que eu poderia responder aqui, nesse bloco, no programa da Copa. E pensando e complementando o que eu disse no nosso bloco anterior, no nosso programa anterior, uma das coisas muito interessantes é nós falar diversidade. Diversidade de fauna, diversidade de flora, ambiente em que esse animal está inserido. E uma das coisas que eu ouvi falar nesse bloco, que é uma das coisas que aparece muito em consultório, é em relação ao ambiente em que eu vou inserir meu animal. Seja um cão, um gato, um passarinho, uma cobra, uma tartaruga, o animal que você tem. Uma das coisas que nós vamos precisar lembrar é que cada animal vai ter exigências, vai ter questões, vai ter particularidades. E por mais que você tenha vários cachorros durante a vida toda, se um dia você for ter um gato, você não vai poder considerar o gato como um cachorro pequeno. Vai precisar lembrar que o gato vai ter as suas exigências também. Então, quando nós falamos sobre essa questão, nós vimos nos animais da Copa vários tipos de animais, e é interessante que de todos eles, a maioria que nós vemos são animais silvestres, exóticos ou selvagens. Não são animais pet que você vai ver em casa, que são símbolo das regiões. Eu fico, mas por quê? Por que eles não colocaram, sei lá, o cachorro? Por que eles não colocaram o gato, o passarinho? Por que ao invés do passarinho, eles colocaram o guia? Tudo bem que nós temos o João de Barro no meio. Por que em vez de colocar, sei lá, um cavalo, colocaram um veado, um cervo? Tudo isso tem a ver com a característica selvagem, instintiva que o animal tem. Uma das coisas que eu gostaria de comentar com vocês é que a maior parte dos animais hoje está vindo para dentro de casa. E ao mesmo tempo que isso aumenta a qualidade de vida, até aumenta a vida de forma geral, a expectativa de vida do animal, tem o seu lado negativo, quando nós vamos humanizar os animais. Se vocês prestaram atenção na última notícia que meu temos uma crise econômica. Eu vou alimentar os filhos ou alimentar os pets? Eu vou ter filhos ou vou ter cachorro? Tipos de família moderna. Não tem problema, você pode ter os dois. É interessante observar e trazer para vocês, como médica veterinária que sou, é um convite responsável animal e para as características. Lembrar, você vai precisar lembrar e vai ter exigências específicas em relação ao local que ele está, à idade que ele tem e à espécie que você escolheu ter em casa. Então, ele vai ter características específicas que vão precisar ser consideradas para que você o mantenha em bem-estar, para que ele possa estar bem na sua casa, onde que ele esteja. Então, uma das coisas que eu convido vocês que estão pensando em ter animais é para vocês avaliarem qual tipo de local que ele precisa, qual tipo de estrutura que você precisa dar, qual é o tipo de alimentação que ele come. Existem brinquedos? Não. É um ambiente grande ou pequeno? Precisa passear? Precisa tomar sol? Precisa conviver com outros animais ou não? Quando nós começamos a investigar e analisar as necessidades do animal, nós vamos adaptar o ambiente para que ele chegue. Ou então, nós vamos optar por trocar de animal. Tem muito tutor que às vezes fala, eu queria um cachorro golden, que é um cachorro grande. Em qual ambiente você mora? Moro num apartamento. Será que não é melhor ter uma outra raça? Doutora, mas eu quero um golden. Ok, mas o golden vai precisar de um espaço. Você vai ter potencialidade de sair com ele 3 até 4 vezes ao dia? Não. Então, é melhor você pegar um cachorro menor. Todas essas questões são importantes. E uma outra questão muito importante agora para a Copa, para o final do ano, é proteger os nossos animais em relação a fogos de artifício, em relação a barulhos de forma geral. Proteger o animal.
proteger contra qualquer tipo de estímulo que possa assustá-lo. Quando nós protegemos o animal, nós vamos, aos poucos, cuidando dele e fazendo com que ele se sinta em casa seguro. As que eu dei no programa passado valem para esse, mas colocar algodão na orelha, buscar um lugar seguro, estar com ele. Alguns tutores que colocam música, tem outros que acabam até deixando o animal no ambiente mais isolado da casa. É importante você observar. Tem muitos animais que têm muito, então você vai precisar estar mais atento, atenta. Ah, doutor, meu animal chegou agora, como que eu sei? O final de ano em que você sabe que podem ter muitos fogos, dá uma observada. Da mesma forma que muitas vezes para nós pode irritar, eles têm a audição muito, muito mais evidenciada que a nossa. Então, para eles, o som é muito mais forte. Essa questão é importante e muito cuidado em relação à alimentação. Ah, eu posso dar tudo para o meu animal? Não. Você vai precisar um filtro do que você dá. E mesmo que você fale, ah, carne pode dar? Dependendo da carne, pode. Mas se tiver muito tempero, muita gordura, isso pode fazer muito mal. E uma das maiores épocas de chegar animal em hospital veterinário é em época de festas. O animal comeu a torta, comeu muita carne, comeu o palito do churrasco. Então, muito cuidado, cautela sempre. Então, gostaria de agradecer a vocês por esse bloco e já convidar vocês para nosso puxadinho rapidamente para virmos para o nosso último bloco do programa. Lembrando que vamos abrir no nosso grupo do Facebook, no Facebook e no WhatsApp, uma pesquisa, uma enquete para saber quais animais você quer ver aqui no nosso próximo programa. Bora lá! E chegando para o último do programa FanPet, agora trazendo os animais da Copa. Nessa questão, viu, Pá? Você falou que alguns animais você mesmo trouxe e pensando e tudo. Como que você fez essa escolha? Então, a princípio eu vi que todos os países, a maioria deles tem animais como símbolos, né? Mas alguns países não tinham, né? Então eu procurei pegar nos países algum animal que é nativo no país, conhecido no país, né? Então alguns países eu acabei escolhendo mesmo, é verdade. Entendeu? Até separei aqui alguns, quer ver, ó? Na Arábia Saudita, eu escolhi o camelo, uma escolha minha, né? Camarões, eu escolhi o babuíno. No Equador, eu escolhi o pinguim de Galápagos, né? Famosíssimo, né? Em Gana, eu escolhi o papagaio cinzento, que achei que papagaio tem tudo a ver com nossos queridos pets, né? Animais pets, né? Na Holanda também escolhi o ganso de face negra. Alguns países, ó, o país de Gales, escolhi o cervo, né? Que eu imaginei, país de Gália, aqueles ambientes de montanhas, algumas épocas do ano um pouco de neve, né, aquela coisa toda. Senegal, que é um país muito quente, acabei escolhendo o macaco, né, macaco pata, e assim por diante, quer dizer, sei lá, dos 32 países, uns 10 países não tinham animais como símbolo, né, e eu acabei fazendo esse exercício de imaginação e vendo o que o povo dessa região
poderia achar como animal interessante, e o público nosso, né, o telespectador poderia achar interessante e curiosidade, né, que, poxa, vive nesse país esse animal. É isso, Camila. Interessante, é interessante porque a gente viu que aqui no Brasil é o tatu-bola e o quanto o símbolo do animal pode ser usado e evidenciar a Copa. Eu não sei se na Copa, os outros países têm algum outro bichinho que nem a gente tem aqui na Copa, que vende até bichinho de pelúcia, por exemplo, no Brasil. Fora do Brasil, o pessoal faz também, pá? Não, acho que teve alguns casos, sim. Teve. Alguns bichinhos, algumas coisas ligado sempre à cultura do país, né? Sempre eles escolhem alguma coisa ligada à cultura do país, à característica do país, que nem já falei a semana passada, né? O 2014 foi o Tatu Bola aqui do Brasil, mas poderia ter sido o papagaio, poderia ter sido a ararinha azul, poderia ter sido a onça pintada, né? Então depende de cada país, de cada organização. O Brasil, por exemplo, ele é muito conhecido internacionalmente pelas suas florestas, aquela coisa toda, então nada melhor do que acabar escolhendo um bichinho como símbolo da Copa, né? É isso, Camilo. Agora, Copas mais antigas eu não tô me recordando, não. Tá. E no caso da Copa, Paulo, o clima de lá, como que os jogadores vão precisar se preparar? Porque não é igual que o Brasil. Não, inclusive, a próxima Copa, normalmente a Copa do Mundo era realizada no meio do ano, né? Em junho, julho, né? Todas as Copas, historicamente. Essa daí foi realizada no final do ano agora, porque é uma região em que o calor lá é muito intenso, e o calor lá é justamente, o verão lá é mais no meio do ano. Agora, no final do ano, é o inverno. Mas mesmo assim, o inverno é muito, muito quente lá, e tanto que os estádios, parece, da Copa, as informações, né, que tem, é que tem até ar-condicionado dentro do estádio, quer dizer, o jogador vai ter toda a comodidade, o hotel, aquela coisa toda, mas realmente o clima ambiente do Catar é muito, muito calor mesmo, um calor forte mesmo, então não é qualquer, vamos dizer, ser humano que acaba resistindo a viver normalmente naquela região. Então a Copa do Mundo esse ano vai ser extraordinariamente agora no final do ano, justamente para ter uma temperatura mais amena no país. É isso, cara. Que legal. Então é importante nós sabermos, né? E a conta que gosta bastante de Copa, que vê, que acompanha. Você acha que o brasileiro vai precisar tomar cuidado com os fogos, com a movimentação da rua, cuidar dos animais nesse momento? O que você acha? Hoje em dia nem tanto, né? Porque aquilo que você tem falado, muito animal está dentro de casa, então sempre vai ter a proteçãozinha, aquela coisa toda. Agora, é claro, as grandes cidades, né, que tem uma população maior de pessoas, em que o barulho pode ser mais ensurdecedor, para alguns animais não é legal, não. Passarinhos podem ficar assustados, cães nem falar, os próprios gatos também. Então, quer dizer, toda atenção, fique atento à sua região, aos seus vizinhos, como que é a movimentação, mas acho que hoje em dia nem tanto, viu, Camila? Hoje em dia os animaizinhos, eles, como estão mais perto do ser humano, então eles vão tentar se refugiar próximo das pessoas para tentar levar na boa. E hoje em dia também já não é tão assim, vamos dizer, tão aquela coisa tão glamurosa como era alguns anos atrás. A nova geração já não gosta tanto de futebol, o futebol já não é mais assim, aquele encanto que era talvez há 2, 3, 4 Copas anteriores, né? Então, quer dizer, esse ano eu acho que está mais light mesmo, eu acho que vai ser bem mais light do que nos anos anteriores, nas Copas anteriores. Eu acho isso, né, cara? Agora, os animais, toma cuidado, se você tem, por exemplo, se você tem um passarinho, que ele fica num local em que você percebe que a vizinhança, nesses dias de jogos de Copa, vão exagerar naquela coisa de fazer mais churrasco, aquela coisa de fumaça, nem tanto a fumaça do churrasco, mas a fumaça quando você acende a churrasqueira, né? Aquela fumaça acaba não fazendo bem para os animais. Se você tem alguns roedores, alguns répteis, tudo próximo realmente da fumaceira,
é bom que você se preocupe com isso, né? Então, quer dizer, a preocupação normal que você tem que pensar, puxa, se coloca na posição do bichinho, vê qual que seria o habitat, o ambiente que ele gostaria melhor, se for o caso, mudar o recinto dele de lugar, o lugar que ele vai ficar nessa época do ano, e fique tranquilo, quer dizer, é normal, normal, vida que segue. É isso, cara. Ô, pai, é uma pergunta. Mais ou menos qual vai ser os horários dos jogos? É à tarde, é de manhã? Como que Não, funciona, assim, para a gente ter uma tem. ideia? Fazer. Boa pergunta. Tem jogos o dia inteiro, viu, Camila? Tem jogos o dia inteiro. Então vai ter jogos, só para você ter ideia, 7 horas da manhã, vai ter jogos 1 hora da tarde, vai ter jogos 10 horas da manhã, 13 horas, 16 horas. Então, dependendo do dia, são praticamente os primeiros, deixa eu ver, 10, 12 dias, né? Vai ser 3, 4 jogos por dia. Então, no horário brasileiro, né? Começa às 7, acho que tem 7, 10, 13 e 16 horas. Então, são 4 horários no dia. Então, quer dizer, essa preocupação ao amanhecer, essa preocupação no meio da manhã, no horário do almoço e no finzinho da tarde é quando você vai tentar. Mas isso na primeira semana, principalmente nos Jogos do Brasil, claro, né? Só para você ter ideia, quer ver, ó, Jogo do Brasil, só para ter uma ideia, o primeiro jogo vai ser 16 horas, então a preocupação da pessoa assim no meio da tarde. O segundo já vai ser um pouco mais cedo, 13 horas, e o terceiro também vai ser às 16 horas. Então, no caso de Jogos do Brasil, vai ser realmente à tarde que a gente vai tentar observar mais essa coisa do fumaça das churrasqueiras e bombas, né? Fogos de artifício no final dos jogos, aquela coisa toda. Então, essa atenção que a gente precisa ter com os bichinhos de estimação da nossa casa. Tá legal? Qualquer anormalidade ou qualquer, vamos dizer, sei lá, comportamento meio diferenciado, tudo, toma cuidado que às vezes o animalzinho pode ficar até doentinho às vezes por estresse ou por medo ou por pavor de alguma coisa. Tá legal? Ou intoxicação, no caso da fumaça. Tá legal? É isso. Não, e uma das coisas que é muito importante nós observarmos no caso dos animais, tá? Pelo menos algumas horas antes e depois, não sair com o animal naquele momento, se você sabe principalmente que seu animal tem medo. Você sabe que ele é medroso e tudo, tente evitar. Algumas empresas, inclusive, vão dar folga para os funcionários fogos. Então, vai ser um momento que pode ter mais carro ou não. A gente não sabe como vai ser. Mas eu acho que se você reconhece que seu animal pode ter um pouquinho de medo, não use o horário do jogo, nem um pouco depois para você levar para passear, por exemplo. Tenta precaver, preparar e vai observando como que seu animal vai ficando. Então, na hora dos passeios, toma um pouquinho de cuidado. E se você tiver um animal que tem muita ansiedade, que fica muito estressado, já busca o médico veterinário de confiança para ver o que você pode fazer para ajudá-los. Lembrando do que o papai falou, não sabemos se vai ter muitos fogos, se não vai, como vai ter. Então é importante. E se você tiver uma festa na sua casa, alguma coisa, tenta dar os animais, tanto para não ocorrer acidentes, quanto para ele não comer algo que não seja legal. Então, essas que são as indicações para o pessoal que vai acompanhar o animal na Copa. Então, gostaria de agradecer a vocês pela participação, convidar o papai para as palavras finais. Pá, o que você quer deixar aqui? Eu queria agradecer aí a oportunidade de mais uma vez estar aqui no programa FanPet. Queria só dar um recadinho final aí, Camila. Você falou de animais, tem animais que realmente ficam muito estressados com essa coisa de fogos, tudo. A gente teve uma vez uma cadela, você lembra disso, Cá, que a gente era obrigado, dias de comemoração, virada de ano, dar até uma injeçãozinha de um calmantinho, lembra, Cá? Que o que que acontece? Às vezes para o animal ficar mais assim, quietinho, dormente, e não ser afetado tanto pelo barulho dos fogos, que às vezes deixava o bicho tão, vamos dizer, tão assim, vamos dizer, medroso, né? Que era uma coisa que até impactava a gente, né? Então, eu queria agradecer aí a audiência, estamos aí no programa 43, estamos completando aí quase um ano de programa, o ano de 2022 está indo embora, espero que os projetos 2023 sejam bons,
sejam gratificantes e que sejam realmente, que caiam realmente ao encontro daquilo que quem está assistindo o programa FAMPET consiga absorver de dicas interessantes para o seu dia a dia dos cuidados com os animais. Animal é uma coisa muito fácil de cuidar, muito tranquila, um hobby sensacional, vou chamar até de hobby, né? Você ter animais, né? Em que você precisa só saber as necessidades de cada bichinho que você tem em casa. Então, queria agradecer, Camila, mais uma semana aí, e vamos para frente, bola para frente. Bye, bye. Tchau. É isso. Ficou mudo? Algum probleminha técnico, talvez, Camila? Algum probleminha técnico, entendeu? Essa mesa de som pode ser que dê algum problema, entendeu? Com a Camila, que ela estava direcionando aí o programa de hoje. Então, eu queria agradecer a todo mundo, Camila. Espero na semana que vem o próximo, né? Programa FAMPET, um programa realmente que pretende esse tipo de coisa, né? Devagarzinho ajudar todas as pessoas em suas necessidades, em seus desconhecimentos, em suas dúvidas, né? Naquilo que realmente a pessoa às vezes não tem a habilidade de conhecer direito o seu animal, assim, a fundo, em profundidade, né? Então, a dica que a gente sempre dá é que você procure realmente informações, principalmente com a pessoa que está te doando ou está te oferecendo o animal que você adquiriu. Então, adquira as informações básicas dessa pessoa, leia sobre a espécie que você adquiriu, ou o bicho que você adquiriu, se é um passarinho, se é um cachorro, se é um gato, se é um peixe. Procure realmente saber essa parte teórica do animal, leia um pouco, principalmente aspectos de comportamento, de necessidades em casa e de alimentação, entendeu? Com isso você vai ter animais por muitos anos, animais que possam te ajudar aí a ter uma vida mais gostosa, a convivência com animais é uma coisa bacana, entendeu? E é isso, quer dizer, queria agradecer realmente todo mundo e espero aí na próxima semana. Camila saiu do ar mesmo. Saiu do ar, Camila! Socorro! Entendeu? É isso que eu gostaria de falar, entendeu? Será que vai voltar? Saiu do ar, você vê? Gostei! Fala, Vou avisar daí, Fá, deu certo? fala que tem. Ela fala que tem aí toda a tecnologia, a modernidade, não sei o quê, mas ó, saiu do ar de novo. Saiu do ar, não? Saiu do ar. É isso. É, É isso, Camila. internet, vou É com fazer o quê? você, Mas você Camila. falou tudo aí, pá? Já se despediu? Já me Se despedi despediu do 10 pessoal? vezes. Já me despedi 10 vezes. Making off, pá, making off. Então, Tá bom, making vai. off, gente, muito obrigada e até o programa que vem. Um beijo e até. Tchau.